Ih, tá fraco. Graças a paz, igreja. Amém. Liga as luzes aqui, eu quero ver o rosto do povo. Oi. Tá com problema. Amém. Temos algum visitante essa noite? Sejam bem-vindos. Que vocês se sintam acolhidos. E voltem mais vezes. Se vocês já forem de outra igreja, permaneçam na sua igreja. Se não, vocês são bem-vindos aqui para poder cultuar conosco. Amém? Pessoal, hoje eu estou um pouco ansioso porque nosso pastor e mestre, vai estar aqui hoje presencialmente assistindo. E espero que eu não fale nenhuma besteira. Claro que o zelo pela palavra não é por causa dele, é por causa do Espírito. Mas não dá para ignorar que hoje a pressão é um pouquinho maior. Mas, bora lá. Hoje eu quero falar de uma palavra, uma mensagem que o Senhor me entregou alguns meses atrás, uns 3, 4 meses atrás. Então, essa é uma mensagem que eu já tenho segurado há um tempo. E o que isso significa? O Pedro ele já fala isso várias vezes quando ele sobe aqui para pregar, e eu gosto de repetir também. Nada do que for falado aqui é indireta para ninguém, amém? Até porque eu não sei nada da sua vida. Tudo que vai ser falado aqui é simplesmente porque o Espírito me conduziu para que eu falasse isso. Então, eu só estou seguindo o script. Então, qualquer coisa, se a carapuça servir, aproveite para vestir. Hoje eu quero começar lendo um versículo específico. E aí eu vou começar um raciocínio, mas depois a gente vai ler mais textos. Beleza? E esse é um versículo bem conhecido, eu creio e eu tenho certeza que todos aqui conhecem ele e, se vacilar, sabem até decorado, palavra por palavra. Coloca para mim aqui Mateus, capítulo 25, versículo 21. Vou ler aqui mesmo. Inclusive, você não precisa nem abrir sua Bíblia aí, mas se quiser abrir, pode abrir. Só acompanha aqui. Bora ler? O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vamos orar mais um pouquinho? Baixe sua cabeça aí. Senhor, nós queremos primeiramente te agradecer pela oportunidade de aprender com a tua palavra, de ouvir o Senhor, de aprender com o teu Espírito. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja conduzindo esse culto, essa palavra, que o Senhor venha atingir o coração dos meus irmãos, Senhor, da mesma maneira como o Senhor me atingiu. Em nome de Jesus, nos livra de toda distração, Deus, e que a gente possa manter a nossa atenção verdadeiramente em Ti, Senhor. Nos ensina, Deus, a ser ativos, Senhor, na busca pela Tua presença, na busca pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode colocar agora a arte da palavra, beleza? O título dessa mensagem é Servo Bom e Fiel. Aí. Servo bom e fiel. E eu quero começar fazendo uma pergunta. O que você entende quando nós lemos esse versículo? Servo bom e fiel. Em outras versões vai dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Antes de responder essa pergunta, nós temos que levar em consideração uma coisa. Algo chamado cosmovisão. O que é a cosmovisão? Segundo o dicionário, a cosmovisão é a maneira subjetiva de entender e interpretar o mundo e tudo que nele há. E a cosmovisão é algo inerente a todo ser humano. Ou seja, toda e qualquer pessoa que você conheça, incluindo você, possui uma cosmovisão, seja ela certa ou errada. E o que significa dizer que ela é subjetiva? Significa que ela é dependente. Do quê? De tudo. De todas as experiências que você já viveu na sua vida. Absolutamente tudo que você já experienciou. Por exemplo, o trabalho que você já fez, a faculdade ou a escola que você já estudou, os amigos que você tem, aquilo que você assiste, aquilo que você lê, aquilo que você entende, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. As coisas que os sofrimentos que você já passou, as alegrias que você já passou também, o seu relacionamento com seus pais, o seu relacionamento com as pessoas.
seu relacionamento romântico, seu relacionamento com os filhos, absolutamente tudo compõe a sua cosmovisão. Tudo isso influencia a maneira como você vê e enxerga e interpreta o mundo. Como eu falei, o trabalho também, né? E tem uma frase que eu vi uma vez na abertura dos Simpsons, que eu nunca esqueci quando eu era criança. E eu não vou esquecer porque eu concordo plenamente com ela. Inclusive, eu acredito que você também concorde. Que ela dizia assim: o trabalho dignifica o homem. Eu não sei de quem é essa frase, se é alguma citação de alguém, provavelmente é. Mas, como eu falei, eu concordo plenamente. E provavelmente você concorda também. O trabalho dignifica o homem. Por quê? Porque o trabalho, ele nos coloca em movimento. O trabalho, ele nos coloca em ação. Nós deixamos de ser passivos e passamos a ser ativos. Nós começamos a produzir, começamos a gerar, começamos a entregar. Não, a gente não mais apenas recebe, mas a gente começa a entregar algo. E isso vai moldando a nossa mentalidade. Isso nos torna mais próximos do que é o plano de Deus. Por quê? Se você observar do início ao fim, Deus está trabalhando. Deus é um Deus que trabalha. E Ele também fez o homem para trabalhar. Como Pedro fala às vezes, a primeira coisa que o Senhor deu a Adão foi um trabalho. Então, o trabalho nos dignifica, porque o trabalho nos aproxima de Deus. Claro, quando ele é feito de maneira saudável. E por isso, o trabalho ele vai moldando a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão. E por que eu estou falando disso tudo? O que isso tem a ver com o texto? Já que eu chego lá. O que acontece? O pecado entrou no mundo. E agora o pecado está em todo lugar. Em todas as experiências, né? Esse mundo agora nós chamamos de mundo caído. E se a nossa cosmovisão, a maneira como nós vemos e interpretamos o mundo, é influenciada naturalmente pelas experiências que nós temos, e as experiências que nós temos são no mundo caído, então a nossa cosmovisão, querendo ou não, naturalmente é influenciada pelo pecado. E aí, onde é que está o problema disso? O problema começa quando a gente, a partir da nossa cosmovisão limitada pelo pecado, chega para tentar impor a nossa visão sobre o que está escrito. Por quê? Porque agora eu começo a entender as coisas da maneira, do meu jeito, que eu considero como certo. Eu começo a entender que eu sou o modelo do certo, que as coisas que eu conheço e as coisas que eu concordo estão corretas, necessariamente. E isso pode acabar provocando em mim uma tentação de impor sobre a palavra de Deus, que é absoluta, que é a verdade, as minhas opiniões subjetivas. E aí, entendendo isso novamente, eu pergunto, o que você entende quando nós lemos esse versículo? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como eu falei, nós somos influenciados pelo pecado. O homem passou a ser influenciado e começou a enxergar as coisas de maneira deturpada. O homem agora, né, que antes trabalhava e se entregava, agora ele começa a se proteger, começa a se reservar para si mesmo, ele começa a se tornar egoísta. O esposo começa a desprezar a sua esposa, começa a achar que a sua esposa é apenas uma mulher chata, que está ali o tempo todo cobrando ele. A esposa começa a desprezar o seu marido, começa a não enxergar o sacrifício que ele faz, começa a desprezar as coisas que ele faz. Os filhos começam a odiar seus pais, e aí os filhos começam a desejar a sair da casa dos pais pelo motivo errado. Os jovens começam a achar que tem um complô contra eles, que está todo mundo contra ele, e que todo mundo exclui ele. Você começa a achar que os seus problemas são grandes demais e que ninguém te entende. Por quê? Tudo isso porque você está sob a influência do pecado. Porque a sua cosmovisão está sendo influenciada e você nem percebe. Então, a pergunta é, de novo, quando você lê esse texto, qual é a sua preocupação? Você já chega impondo qual é a sua opinião a respeito do que está escrito? Eu não sei se vocês perceberam, mas há um erro nessa pergunta. Por quê? Se
a minha cosmovisão, naturalmente, é influenciada pelo pecado? Então, eu não posso simplesmente chegar e impor a minha cosmovisão em cima da Bíblia. Então, a pergunta correta a se fazer não seria o que eu entendo sobre esse texto. A pergunta correta é o que esse texto está dizendo e, a partir disso, como eu vou me moldar ao que o texto está dizendo. Essa deve ser a nossa postura diante da Bíblia. E talvez, você encare esse texto, como já vi muitas vezes, muitas pessoas fazendo, como sendo algo relacionado à prosperidade financeira, o que não é algo ruim. Como Pedro falou, né? Deus, ele pode nos abençoar, dependendo da situação, dependendo daquilo que nós fazemos. Porém, não é sobre isso que o texto está falando. Talvez você passe por dificuldades, né? Talvez a sua realidade, que molda a sua cosmovisão, tenha a ver com uma dificuldade financeira, com a dificuldade em pagar contas. Talvez você já tenha vivido isso, talvez você já até tenha passado fome. Algumas pessoas já passaram fome. O brasileiro médio, né, ele vive endividado. Essa é a realidade de muitas pessoas. E o que acontece? Isso nos leva, como eu falei, nos molda a começar a procurar e a ter uma busca incessante pelo dinheiro, pela riqueza. O dinheiro e a riqueza não são algo ruim, né? Dependendo da pessoa, do cristão, pode ser um meio de bênção para toda a comunidade. Pode ser um meio em que Deus utiliza para abençoar aquela comunidade. Então o dinheiro não é algo ruim. Porém, a busca incessante por isso, inclusive a busca incessante de enxergar o dinheiro em tudo, pode acabar endurecendo seu coração. Você pode começar a se sentir injustiçado. Pode começar, por exemplo, a pensar, poxa, fulano já está deslanchando, fulano já conseguiu comprar um carro, fulano já está empreendendo, está evoluindo, está crescendo economicamente. E eu, Senhor? O Senhor não está vendo o meu esforço? O Senhor não está vendo que eu estou sendo fiel? Olha como é que eu sou bom, Deus. Olha como é que eu ajudo as pessoas. Olha como é que eu prego. Olha como é que eu evangelizo. Olha como eu estou sempre disposto. Por que a minha vez não chega? Talvez, né, se você seguir essa linha de raciocínio, pode acontecer de você achar que Deus está sendo injusto com você. O problema disso é que nós esquecemos que, por exemplo, da história de Davi. Quando Davi foi ser nomeado rei, Deus falou para o profeta Samuel, o próximo rei está lá na casa de Jessé, vai lá. Samuel, beleza, foi. Chegando lá, Samuel se deparou com os filhos de Jessé mais fortes, mais parrudos, né, com uma boa aparência. Aqueles que todo mundo olha e fala, esses certamente são guerreiros. Esses são modelos que nós deveríamos seguir. Esses com certeza seriam um bom exemplo de rei. E aí o Senhor imediatamente falou, não, eu não vejo como o homem vê. Eu não olho para aquilo que está diante dos olhos. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, aquilo que é aparente. Mas eu olho para o coração. E aí, Samuel pergunta, tem mais alguém aqui? Aí, Jessé diz, tem o filho mais novo, só que ele não está aqui. Pois manda chamar. Ou seja, irmãos, Deus olha além das suas obras. Deus olha além da sua suposta bondade. Deus vê a sua vaidade. Deus vê quando você abre a boca para falar, esperando que os outros te elogiem, esperando que os outros percebam como você é o bichão, como você é inteligente. Deus vê quando você, ministro de louvor, sobe aqui, pensando, não, hoje eu vou fazer um negócio, hoje eu vou incendiar as pessoas, hoje eu. Deus vê quando você vai evangelizar e fica torcendo para aparecer algum conhecido, para ele reconhecer, olha como ele é um servo. Deus vê quando você posta alguma coisa nas suas redes sociais, só para mostrar que você manja, que você é iluminado, que você é um inteligentão. Deus vê a sua vaidade. Deus vê a vaidade do seu coração. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 64, versículo 6.
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. A verdade, irmãos, é que ninguém é bom o suficiente. A verdade mesmo é que, se não fosse pelo sangue de Jesus nos cobrindo, até as nossas melhores obras têm cheiro de imundícia, têm cheiro de pecado diante de Deus. Então, eu espero que aqui não tenha ninguém que tenha essa mentalidade de, eu estou sendo injustiçado por Deus. Mas se tiver, eu queria fazer uma pergunta. Como é que tu tem coragem de olhar na cara de Deus, um Deus que é eterno, que se entregou para a morte no teu lugar, para que tu tivesse a vida? Como é que tu tem coragem de olhar na cara desse Deus e dizer que Ele está sendo injusto contigo? Mas voltando. Então, esse texto que nós lemos em Mateus, capítulo 25, servo bom e fiel, não fala sobre prosperidade? Não. De novo, a prosperidade não é algo ruim. Porém, não é disso que o texto está falando. E seria muito fácil para mim, como pregador, falar que é isso. Por quê? Porque eu estaria tocando na sua ferida, eu estaria tocando na cosmovisão deturpada, que diz que você é merecedor de alguma coisa. Ô servo fiel, Deus está vendo que você está sendo fiel. Deus vai te colocar em um lugar de prosperidade aqui nessa terra. Mas não é sobre isso que o texto está falando. Então, do que o texto está falando? Antes de tudo, isso é uma parábola. É a famosa parábola dos talentos. E o que nós temos que entender sobre as parábolas? As parábolas que Jesus conta nunca vão ser do nada, por nada e para nada. E com a interpretação livre. Interpreta aí do jeito que tu quiser. Não. As parábolas sempre vão ter um fim específico. Por quê? As parábolas são alegorias que Jesus usa como apoio para construir um raciocínio. Inclusive, na maioria das vezes, se você prestar atenção, as parábolas elas não estão isoladas. Não é uma parábola. Na maioria das vezes é 2, 3, 4 parábolas. Por quê? Jesus está em um contexto em que ele está explicando algo e ele tem uma mensagem principal, um objetivo em que ele quer chegar e ele vai construindo esse raciocínio e por meio disso ele usa parábolas. Um exemplo claro disso é a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15. A parábola do filho pródigo ela não está isolada, existem outras duas parábolas, que é a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E o erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é isolar uma das parábolas e tentar interpretar a parábola só pela parábola. Só que, como eu falei, a parábola ela é um apoio. Jesus está usando a parábola como um apoio para algo maior, para uma mensagem maior. Quando a pessoa, por exemplo, eu vou pegar só a parábola da ovelha perdida e vou tentar interpretar ela e ignora todo o resto, você está correndo o risco de permitir que a sua cosmovisão deturpada invada o texto. Por quê? Porque você não está considerando o todo, você não está considerando o raciocínio inteiro de Jesus. E isso é algo que nós que ensinamos, que pregamos, não podemos nos dar ao luxo de fazer isso. Por quê? Porque Tiago vai falar que aqueles que ensinam vão ser cobrados com mais rigor. Então, quando a pessoa faz isso, por exemplo, com a parábola da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo, ela está esquecendo que há um contexto em que Jesus estava comendo com os pecadores, os fariseus estavam indignados, e Jesus vai então apresentar uma antítese à cosmovisão deturpada de santidade que os fariseus tinham, a maneira como eles enxergavam a santidade. Jesus vai apresentar o oposto, vai apresentar algo em contraponto àquilo que os fariseus acreditavam. E para isso ele vai utilizar 3 parábolas seguidas. E você não pode simplesmente recortar uma e achar que aquela é algo por si só. Está claro para todo mundo? Amém? E a mesma coisa aqui. Eu não vou me aprofundar nessa parte do filho pródigo, porque isso aí já era outra mensagem. Mas, beleza, entendi que as parábolas elas precisam ser lidas em conjunto. Eu preciso entender qual é o contexto, por que está sendo falado, para quem que está sendo falado.
Qual é a mensagem principal, a mensagem central que rodeia essas parábolas? Eu entendi que é assim que eu devo ler. Mas e aí, qual é o caso dessa parábola, a parábola dos talentos? Essa conversa que está acontecendo, em que Jesus apresenta a parábola dos talentos, ela não inicia no capítulo 25, ela inicia lá no capítulo 24. Então ele vai do início do capítulo 24 até o último versículo do 25. E ele está dando um sermão para os seus discípulos. E neste sermão, do início do capítulo 24 até o final do capítulo 25, Jesus vai citar, 4 parábolas. São elas: a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E todas essas parábolas estão interligadas. E elas estão falando do mesmo assunto. Então, agora sim, abra comigo a sua Bíblia, lá no Mateus capítulo 24, versículo 3. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Por que Jesus está falando dessa parábola dos talentos? E aonde que ele quer chegar? Mateus 24, versículo 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. E lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Olha que belezinha. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, olha só, os discípulos chegaram para Jesus perguntando: o que vai acontecer no fim dos tempos? Quais são os sinais que nós vamos saber que o Senhor está vindo? E aí Jesus começa a falar. Então, Jesus está falando de guerras, Jesus está falando de morte, Jesus está falando de destruição, de terremoto, Jesus está falando de perseguição, vocês serão odiados, vocês serão mortos por causa do meu nome. E ainda, muitos vão se escandalizar, muitos vão se irar. E por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando de um contexto de sofrimento, de dor. E aí ele fala: aquele, porém, que permanecer, que perseverar, esse será salvo. Agora, olha lá no versículo 32. Aqui está a primeira parábola que Jesus vai citar. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que estás próximo às portas. Ou seja, Jesus está usando a figueira como uma alegoria para dizer: olha, existem sinais que vão acontecer que mostram que o verão está chegando. Da mesma maneira, ele está falando: o fim vai vir e vocês poderão reconhecer por meio dos sinais. Agora vamos lá para a segunda parábola, versículo 45. A parábola do servo bom e do servo mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo:
meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, uma coisa que eu quero que você preste atenção. Existem dois servos, só que ambos são chamados de servos. Então, teoricamente, ambos estão na mesma classe, ambos estão no mesmo ambiente. Possivelmente, ambos estão na mesma igreja. Um servo é fiel e o outro servo é perverso. O servo fiel, ele é encontrado trabalhando. O senhor sai, mas ele volta. Agora, o servo mau, não. O servo mau, ele faz descaso com a obra do Senhor. O servo mau, ele acha que o Senhor está demorando mesmo. E aí ele começa a fazer aquilo que o seu Senhor desaprova. Este servo será lançado junto com os hipócritas, onde vai haver choro e ranger de dentes. Parábola das 10 virgens. No capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O resto da parábola eu tenho certeza que você já conhece. As nécias não tinham azeite, o noivo chegou e elas ficaram do lado de fora porque não tinha a lâmpada acesa. Mas olha o detalhe aqui do versículo 3. Elas não levaram azeite. Não é nem que elas não guardaram, é que elas não levaram, elas não carregaram o azeite. Elas são consideradas nécias, ou seja, elas não fazem parte das virgens prudentes. De novo, todas elas são virgens, todas elas estavam esperando pelo noivo, todas elas estavam na mesma expectativa, todas elas estavam ali na mesma situação. Só que 5 foram prudentes e carregaram o azeite consigo, aonde elas foram. 5 não foram e não carregaram azeite. Então, a parábola ela está falando a respeito de estar preparado quando o noivo voltar. E aí nós chegamos na parábola dos talentos. Pois será, versículo 14. Versículo 13, na verdade. Capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. De novo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o último, você sabe que ele escondeu. Então, do que está falando a parábola? Olha todo o contexto. Jesus está falando da sua volta. Jesus está falando que esse homem que tinha servos, ele teve que se ausentar. Esse homem é o próprio Jesus. Ele teve que se ausentar, mas ele voltou. E ele voltou para acertar as contas com os seus servos. Agora perceba, de novo, todos eram servos. Todos receberam algo do Senhor. Nenhum ficou sem receber nada. Todos receberam. Só que só 2 multiplicaram aquilo que receberam. Enquanto um enterrou o seu talento. Então, essa parábola ela está falando a respeito de como nós somos encontrados quando o Senhor voltar. Tudo isso, toda essa história, toda essa construção, toda essa alegoria é um grande alerta.
Jesus está basicamente falando, fiquem atentos. Muitas coisas vão acontecer, muitos vão se esfriar, muitos vão se desviar. Mas vocês não podem perder o foco. Guardem aquilo que eu estou ensinando. Pratiquem aquilo que eu estou ensinando. Vivam aquilo que eu estou ensinando. Levem o evangelho do reino. E sejam encontrados como servos bons. Como servos que multiplicaram aquilo que receberam do seu Senhor. Agora eu queria ler, já mais para o fim do capítulo, que vai ser a conclusão de tudo isso que Jesus está falando. Lá no versículo 31. Jesus vai falar assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos, as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, nu, enfermo, ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes meus mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, isso aqui é um texto que eu tenho muito temor. Desde a minha adolescência, quando eu li isso aqui pela primeira vez. Isso é algo que gera em mim um temor, assim. Tem uma música do Rodolfo Abrantes, antiga, que é basicamente sobre isso aqui, que ele pergunta, é o eu lírico perguntando para Deus: quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Mas um impostor ou seu amigo? E eu queria que você se perguntasse essa noite. Eu já estou finalizando. Os ministérios de louvor já podem subir. Quem é que nós somos? Nós estamos sendo servos bons e fiéis, genuínos? Nós estamos guardando aquilo que nós recebemos do Senhor? Perceba, não é sobre o quanto você produz. Por quê? Olha o que recebeu 5, ele multiplicou mais 5. Agora olha o que recebeu 2, ele multiplicou mais 2. Ambos receberam um elogio do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Então não é sobre quantidade. Nunca foi sobre isso. É sobre aquilo que o Senhor entregou para os servos. Sobre ser fiel àquilo que o Senhor nos entregou. Então, para finalizar, eu queria fazer algumas aplicações. De fato, o que seria o talento, né, que é descrito nessa parábola? Como eu falei, o talento, ele é aquilo que o Senhor confiou. Então, nós podemos tirar algumas conclusões. O que é que o Senhor nos confiou? O que é que o Senhor nos entregou? Primeiro, Deus nos entregou amor e perdão. Então, quando você sair por essa porta, o que nós devemos fazer? Multiplicar amor e perdão na vida de quem passar por nós. O que mais? Ele nos entregou o evangelho da paz. Da paz com quem? Com Deus. Nós agora temos paz com Deus e nós somos encarregados de anunciar esse evangelho, de entregar esse evangelho, de multiplicar esse evangelho.
nós somos encarregados por multiplicar o reino de Deus. Por quê? Porque nós recebemos isso. Entenda, não é sobre aquilo que você não tem e que você não consegue multiplicar. Não, é sobre algo que você já tem, você já recebeu. Essa palavra é para quem já conhece. Nós já temos o amor de Deus, nós já temos o evangelho de Deus, nós já temos o conhecimento de Deus. Agora só nos resta multiplicar. E por último, nós temos também um aspecto mais individual, mais subjetivo. Nós também temos dons e talentos. Vocês têm dons e talentos que eu não tenho. E eu tenho dons e talentos que provavelmente vocês não têm. E se nós fomos feitos por Deus, então os dons que nós temos também foi Deus que nos deu. Então, também se enquadra no que é o talento dessa parábola. Aquilo que nós recebemos. Então, você que prega, pregue para a glória de Deus. Estude a palavra com zelo. Você que canta, estude o canto, também estude a palavra de Deus para que você cante aquilo que glorifica a Deus, cante aquilo que manifesta o reino de Deus. Você que passa o slide, faça isso para a glória de Deus. Multiplique. Você que ama, ame para a glória de Deus. Você que perdoa, perdoe para a glória de Deus. Você que trabalha com as mãos, trabalhe para a glória de Deus. Como Pedro falou, nós temos que nos entregar, temos que entregar tudo o que nós temos. Por quê? Porque Ele nos entregou tudo. Você coloca de pé no seu lugar. Por fim, isso também pode envolver dinheiro. Por que não? Isso, como eu falei, o dinheiro não é errado. E, inclusive, é bom que tenha pessoas com mais dinheiro em algumas situações, porque, por meio delas, como eu falei, Deus pode abençoar aquela comunidade. Então, se o Senhor te entregou dinheiro, colocou dinheiro nas suas mãos, use-o para a glória dele. Use-o para multiplicar o seu reino. Use-o para multiplicar na vida do seu irmão. É sobre isso que a parábola está falando. Não é apenas sobre o dinheiro. Pode envolver também. Mas Jesus está falando sobre a sua vinda. Jesus está falando para que a gente permaneça fiel. Para que a gente não nos desvie da verdade, do caminho da verdade. Porque vão surgir muitos falsos profetas, falando isso e aquilo, falando Cristo está ali, Cristo está aqui. Mas a gente não pode perder o foco daquilo que nos foi ensinado. Nós temos a revelação do Pai. E nós precisamos buscar essa revelação, que é Cristo. E por meio dessa revelação nós precisamos multiplicar o amor de Deus que nós recebemos. Vamos orar? Senhor, nós queremos oferecer tudo que nós